sexta-feira da 8ª semana do tempo ordinário. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 ao 26. E logo no início do evangelho, Jesus vê uma figueira, se aproxima dela para ver se conseguia algum fruto para comer, porque estava com fome. E a figueira não tinha frutos, estava verde, mas não tinha frutos, por não ser a época da colheita. E Jesus olha para ela e diz: ninguém nunca mais coma do seu fruto. E os discípulos assim ouviram. Ora, meus letos irmãos, Jesus estava aqui pré-anunciando o que iria acontecer no templo. Expulsaria os vendilhões, expulsaria aqueles que queriam fazer da casa de Deus um covil de ladrões, diz a Sagrada Escritura. E ao chegar em Jerusalém, Jesus se depara com aquela situação. Muitas pessoas vendendo, muitas pessoas comercializando dentro do templo e com certeza com a autorização dos chefes dos sacerdotes. E Jesus cita a Sagrada Escritura, quando ele diz: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês a transformaram num abrigo de ladrões. Em outras traduções da Sagrada Escritura, num covil de ladrões. E ali Jesus já começa a provocar a revolta dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, que com certeza financeiramente se beneficiavam de tudo aquilo que estava acontecendo. O versículo 19 diz o seguinte: quando entardeceu, eles saíram da cidade. E logo que eles passaram pelo mesmo lugar, viram a figueira. E Pedro se lembrou, olhou para Jesus e disse: Senhor, olha aí a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Diz a Sagrada Escritura que ela estava seca até as raízes. E Jesus volta novamente a dizer que quando pedirmos a Deus com fé, tudo acontecerá. Tudo que pedirmos a Deus com fé. É como se Jesus estivesse dizendo que as nossas palavras, elas têm poder desde que tenhamos fé. Mas a figueira aí já é um pré-anúncio do que iria acontecer no templo. Que Jesus iria se deparar com uma situação e que ia bater de frente com o poder religioso do seu templo. E ele continua dizendo: tenham fé. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realiza aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem rezando, creiam que já o receberam, e assim acontecerá para vocês. Então aqui Jesus, letos irmãos, está dizendo para cada um de nós que precisamos ter fé. Não podemos ter medo diante das situações que a vida nos oferece. Se nós não sabemos encarar a vida sem medo, então a fé é fraca. A nossa fé é fraca. E Jesus ainda diz: quando vocês estiverem rezando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Letos irmãos, vem a grande pergunta que não vai calar esta semana: como anda a nossa fé? Como anda o nosso relacionamento com o nosso próximo? Nós estamos sabendo perdoar ou o perdão está vindo da boca para fora? Perdoar é difícil. Nós podemos até dizer que o perdão muitas vezes ele não vem, porque a gente diz que perdoa, mas a mágoa fica aqui dentro. Então aquilo que fica guardado é porque o perdão não foi completo.
Peçamos a Deus que nos abençoe, que nos ensine a perdoar, nos ensine a amar e principalmente nos ensine a cuidar daquilo que é de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Não deixemos que as forças malignas tomem conta de nós. Expulsemos, como assim Jesus expulsou os vendilhões do templo. A casa do meu Pai é casa de oração. Digamos assim, a casa do meu ser é templo do Espírito Santo. E eu acredito que Deus vai nos libertar e nada de mal poderá chegar até ela. Que Deus nos abençoe nesta sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.